Ao confiar no judiciário, a sociedade busca a pacificação social e a solução de seus conflitos. Como os juízes se preparam para atender às diversas e crescentes demandas do cidadão? Além do conhecimento teórico, qual deve ser a capacidade de um magistrado? Qual o papel das escolas judiciais? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, juiz Marcelo Cavalcante Piragibe Magalhães. Ele é magistrado há 22 anos e já passou por 5 comarcas: Mar de Espanha, Bica, São João Nepomuceno e Juiz de Fora. É também atualizador do Dicionário Jurídico Piragibe, que já está na 11ª edição, e autor do livro Imparcialidade Judicial, Implicações Filosóficas, Sociológicas e Legais, já na 2ª edição. Doutor Piragibe, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico novamente. O prazer é meu, Orion. Obrigado. Teremos também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no 3º bloco. Não teremos hoje o apoio e a ajuda dos estudantes de Faculdade de Direito, que me ajudariam a entrevistá-lo nesse tema de hoje. Bom, doutor Piragibe, a questão da formação do magistrado, qual que é o ideal na formação? O que ele precisa realmente estar preparado? Atualmente, ele tem que estar preparado uma visão, eu acho que tridimensional, que Miguel Reale costuma colocar bem. Uma visão sociológica, não adianta você estar fora da realidade na qual você está inserido, só com aspecto legal você não consegue julgar bem. Algumas questões filosóficas e, principalmente, ter conhecimento profundo da lei. O nosso norte é sempre a lei, né? Mas essa visão tridimensional acho que é de fundamental importância. O ensino jurídico se proliferou de maneira demasiada em todo o país, né? Mas nem por isso a qualidade foi mantida, ao contrário. O que aconteceu? 1.200.000 advogados, que o Brasil tem mais advogado do que o mundo inteiro, né? Quer dizer, nós temos uma estrutura tanto econômica como social voltada para um certo advogado faz parte. Eu acho que se diminuir até vai dar problemas econômicos, porque o número de advogados que já vive dessa engrenagem é muito grande. Eu acho que a qualidade se dá exatamente nessa qualificação permanente, nesse aprimoramento, e não só do advogado, do juiz, mas com todas as profissões. A nossa profissão, em especial, é uma profissão que tem algumas características diferenciadas que merecem um olhar diferenciado. Nós temos uma carreira estável, existe um processo muito complicado para a retirada do emprego, há uma luta para não sair da zona de conforto e ficar nos seus gabinetes. Há necessidade de estar afinado para o que pulsa na sociedade no dia a dia. E há uma excessiva judicialização hoje no país, né? Quase 100 milhões de processos. Todo mundo quer resolver suas demandas, seus conflitos no judiciário, né? No judiciário. Esguarda tudo no judiciário. É uma dificuldade que nós fazemos. Eu disse agora há pouco, né? Quer dizer, vivemos numa estrutura onde o advogado se tornou uma peça indispensável das relações. Você vê, eu estive ano passado na China e o que chega no judiciário é muito pouco, tanto que lá cada juiz tem em média 100 processos. 100 processos é muito pouco. A própria comunidade consegue resolver suas demandas. No Brasil, a gente está tentando outras formas alternativas de tirar do judiciário, como são essas mediação, que é um processo que está muito conciliação, em moda, né? Outras formas que estão sendo implementadas. Sim. O senhor é presidente, então, de uma escola judicial que tem o objetivo de, na formação, na continuação, atualização dos magistrados. Como é que o senhor avalia hoje, como o senhor recebe esses magistrados que passaram pelaquela formação tradicional? Faculdade de Direito, depois fazem um concurso e, em seguida, um curso judicial. Como é que eles chegam nessa preparação? Eles chegam muito bem, é um dos concursos mais difíceis que existe no país. Quer dizer, eles chegam... O da magistratura? Da magistratura. Em termos teóricos, eles chegam afinadíssimos, dificílimo, o número de candidato-vaga é muito pequeno, normalmente não se preenche todas as vagas devido à dificuldade das provas, devido até o teor complexo que se exige esse entendimento teórico do juiz. Mas, a partir daí, o juiz é lançado por uma série de outras provocações
no âmbito do judiciário. Mas quando ele passa no concurso, existe o curso judicial das próprias escolas judiciais que também buscam essa formação inicial. Esse curso normalmente era 6 meses, passou para 3. Eu, por exemplo, participei aqui em Minas Gerais no primeiro curso de 6 meses de preparação inicial. Eu passei por todas as varas, a gente tinha um entendimento teórico, mas tentávamos adequar isso à questão prática. Hoje em dia parece que é 3 meses, a Enfam, a trabalhista também nesse molde, mas eu acho que é mais uma institucionalização do candidato que está chegando numa nova tarefa. Acho que deveria ser colocado isso, inclusive para os que entram essas 3 meses, para os que entram pelo 5º da ordem, pelo 5º do Ministério Público, muitas vezes eles não têm conhecimento da máquina na qual eles vão trabalhar, quer dizer, para poder entender como funciona, a institucionalização. O 5º da ordem é aquele que vem pela OAB. Pela ordem, ele já entra sem E o outro pelo Ministério Público, quer dizer, ele não passa pela carreira, pelas comarcas, né? Não passa e não tem esse curso de formação inicial. Entendi. Muitas vezes eu soube de casos de pessoas que trabalhavam na área criminal, são jogadas numa Câmara Civil sem preparação e mesmo institucional de onde ele vai trabalhar. Por isso que é importante, então, a existência de cursos de formação continuada, de atualização desses magistrados, ainda que eles não tenham passado por essa formação inicial. Mas sobre esse assunto eu gostaria que o senhor falasse para a gente no próximo bloco, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a formação do juiz, a formação inicial e a formação continuada. O nosso entrevistado é o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, juiz Marcelo Cavalcante Piragibe Magalhães. Doutor Piragibe, então deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessa formação que também não é inicial, mas a continuada, a atualização, quer dizer, aqueles magistrados que vieram de outras indicações, seja da OAB, do Ministério Público, que também tiveram nas suas preparações, né? E também aqueles que estão em comarcas mais distantes. É importante essa formação continuada? É importantíssima. Eu tenho visto lá na Escola Nacional, já estou lá há uns 8 anos, que as matérias mais procuradas normalmente são as matérias que não estão nas grades, nem de concurso, nem nas grades da faculdade. Por exemplo, estou dando um curso que vai ser agora em novembro sobre jurisdição e psicanálise. Psicanálise não cai em concurso e tem uma interseção difícil, né, questões de família, por exemplo. Mas outras matérias, por exemplo, justiça restaurativa, tem uma opção de outras áreas. Muitas novidades, né? Muitas práticas inovadoras que precisam ser também incorporadas, né? Isso, e que o juiz sente essa necessidade de busca desse conhecimento, que não foi assim obrigatório para que passasse no certame. E outras influências tecnológicas, né? Por exemplo, a internet hoje, o comércio eletrônico, isso também não estava, não estava nos cursos, na faculdade, nem nos livros ainda, né? Alguns livros estão atualizando. Importante a abordagem, que vai ter um curso agora, semana que vem, em Brasília, exatamente para tratar dessas questões. Nós temos um universo à parte que está pouco regulado. Um universo, às vezes, muito maior de informações, negócios, etc., que está funcionando. E o juiz não tem conhecimento específico disso. Nós estamos levando esse conhecimento, essas novas tecnologias. E uma coisa importante para se levar o conhecimento, que eu também estou aplicando na Escola Nacional da Magistratura, são os cursos ED. Nós temos 14 ou 15 cursos mil... ED, curso à distância. À distância. Ainda eletronicamente, né? Eletronicamente. Nós temos 14, 15 mil juízes, sendo que a maioria fica no interior do país. Quer dizer, muita gente não tem acesso às capitais e depois passa, às vezes, 5, 10 anos no interior e precisa se atualizar, se qualificar. Eu estou voltando, agora vamos iniciar com intensidade essa questão de levar o estudo à distância para os magistrados do interior. O senhor é autor do livro, como dissemos daqui a pouco, Imparcialidade Judicial, Implicações Filosóficas, Sociológicas e Legais. Traduzindo tudo isso aí, o juiz tem que se ater mais à letra da lei ou ele pode adaptá-la a situações diversas?
Porque eu entendo que a imparcialidade é, na realidade, o juiz precisa, traduzindo, a imparcialidade é a vocação do juiz. Ele, para ser juiz, ele tem que ter a nota da imparcialidade. Advogado, por exemplo, pode ser a pessoa parcial, faz parte do jogo, mas o juiz, principalmente, ele tem que ter essa parcialidade, ou seja, ele tem que traduzir aquela figura alheia às partes, que esteja distante, equidistante das partes, para poder julgar bem. Esse é um dos pressupostos, até isso eu gostaria de frisar, que se busca hoje em dia. Existe um princípio de Bangalore que estatuem o que o magistrado deve ser. São 80 ou mais países, a ONU fez esses princípios, onde se guia qual é a postura de um juiz, qual é o perfil que um juiz deve ter para julgar bem. E o primeiro deles é exatamente a imparcialidade. O juiz tem que ser imparcial. Ele deve ter essa característica, essa capacidade, essa vocação de se abstrair das partes e conseguir julgar, embora muitas vezes contra alguns conceitos seus internos ou preconceitos. Ele deve sair daquele contexto. Por isso até que a deusa da justiça leva aquela venda. Eu fiz agora uma analogia que a professora Sadek, socióloga, gostou muito, que disse, hoje em dia, essa discussão se tira a venda da justiça ou se põe, hoje em dia eu acho que a justiça, a deusa da justiça, personificada na figura do juiz, ela, nos pratos, que é a causa posta em juízo, ela deve ter uma venda, mas ela deve ter um olho bem arregalado, bem aberto para a realidade que o circunda. Meu filho chamou isso de deusa pirata, porque uma venda no lado para as partes e outro olhar bem aberto para a realidade que o circunda. Agora, as influências regionais, né, de onde ele está julgando, ou essa proximidade que o senhor disse que hoje os juízes estão tendo mais com a coletividade, com a comunidade, deixando de ser aquele distanciamento que o afastava da sociedade, quer dizer, tudo isso pode alterar uma decisão judicial? Pode alterar. Hoje menos por causa dos meios de comunicação, das redes sociais, a gente já não vive numa aldeia, né? Quer dizer, antigamente, há uns 20, 30 anos, a coisa é muito pior. Hoje em dia, a gente está inserido no contexto de televisão, redes sociais, internet, não existe mais esse isolamento que o juiz antigamente era obrigado a ficar. Ele acabava criando códigos próprios e muitas vezes era influenciado pela sociedade na qual ele estava julgando, etc. E do ponto de vista da ética, como é que deve ser pautada a conduta do magistrado? Aí eu volto aos princípios de Bangalore, que eles estabelecem 5 princípios básicos. Independência, imparcialidade, integridade, e competência, que dizem... E há também códigos de éticas do Brasil, ibero-americano e mundiais que norteiam a conduta do juiz. Vivemos um momento assim, muito singular por causa da postura um pouco mais ativa do juiz em relação à própria sociedade. Eles chamam, não é ativismo, mas eles chamam de uma participação mais positiva. Isso tem um limite, são questões que estão ainda em aberto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, até onde o juiz deve atuar nessa questão. E a atuação do magistrado é sempre muito vigiada, né? Seja, começa ali pelas partes, o advogado, uma parte A, parte B, depois também tem as corregedorias, né? E a corregedoria tanto estadual como a nacional, CNJ, imprensa, quer dizer, enfim, todo mundo está de olho no que faz o juiz, o que faz a juíza. Como é que isso deve ser monitorado? Esse é um dos princípios de Bangalore, que trata da conduta do juiz, exatamente que ele tem que ter uma postura não só externa, como também pessoal, que mostre essa integralidade dele. O juiz já dizia, né, igual César, preciso não só ser honesto, como parecer honesto. Quer dizer, a transparência da figura do juiz é muito importante. Para se ter uma ideia, na Inglaterra ainda usam aquelas toga exatamente para o juiz ser uma pessoa equidistante. Todos, aquela peruca, aquela toga toda, para todos serem mais ou menos, os juízes serem figuras iguais. Não haver nenhuma personificação na figura do juiz. O juiz representa um arquétipo. Esse arquétipo é buscado de milênios, que é o arquétipo da justiça. Há uma pessoa externa, neutra, imparcial, de fora, que possa julgar aquele caso em concreto
e que ninguém, preferencialmente, ninguém fique sabendo da sua história, dos seus conceitos ou preconceitos. E desvios de conduta, como é que devem ser tratados? A escola pode ajudar nessa preparação, nessa formação, para que no futuro isso não aconteça? Através de tentar mostrar como o juiz deve se comportar perante a sociedade e principalmente norteando dentro desses códigos de éticas já existentes. No Brasil, o Código Ibero-Americano, o Princípio de Bangalore. O Princípio de Bangalore, volto a dizer, 80 países são signatários, inclusive o Brasil. Lá tem um traçado, é importante que o juiz tenha o conhecimento. Estivemos num congresso no ano passado, no Reino Unido, onde um dos palestrantes falou, nós estamos falando sobre o Princípio de Bangalore. Quem conhece o Princípio de Bangalore? Pouquíssimas pessoas na plateia tinham conhecimento mais profundo dos próprios conceitos éticos nos quais ele deve seguir. Muito bem, doutor Piragi, vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco só faça um pouco mais desses princípios para ele esclarecer para a gente e também sobre a importância de uma outra preocupação que acontece hoje nos tribunais, que é com a gestão administrativa. Quer dizer, eles querem que os magistrados, além de julgar, conhecer a lei, também saibam gerenciar aquela unidade que ele atua. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo a formação inicial e continuada dos magistrados. O nosso entrevistado é o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, juiz Marcelo Cavalcante Piragibe Magalhães. Doutor Piragibe, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da importância, e o senhor estava falando muito dos princípios de Bangalore. Explica um pouco para a gente onde surgiram esses princípios e qual que é a importância que eles têm no exercício da magistratura. A ONU fez um estudo durante muitos anos com vários países e buscou as principais linhas mestras sobre sobre a profissão do juiz, sobre o que é ser juiz. E juntou 80 países e tratou e formatou em Bangalore esses na princípios. Índia, né? Na Índia. Ele lá foi assinado por mais de 80 países. Esses princípios de Bangalore consistem em 5, basicamente, 4 I's e um C, para até memorizar melhor. Independência, ou seja, o juiz ele deve ter vencimentos próprios, ter um poder, ser independente, não ficar vinculado aos outros poderes para poder julgar bem. Imparcialidade, eu falei agora há pouco, traduzir numa pessoa alheia às partes, neutra, que possa julgar com total neutralidade em relação a qualquer uma das partes. Integridade, ou seja, valores éticos e morais que gere uma confiabilidade, uma respeitabilidade para o jurisdicionado aceitar aquela decisão. Idoneidade, que se traduz nessa questão da transparência, na fundamentação das decisões. A decisão deve ser idônea no sentido de o jurisdicionado entender o que se passou. E a última, que diz respeito principalmente à minha atuação, que é a competência. Competência não no sentido de localidade, mas competência no sentido de o jurisdicionado ter direito a uma pessoa que estude permanentemente, seja preparado, né? qualificada. Sempre preparado. Que e o seja senhor competente. sempre foi ligado ao estudo jurídico e também há 8 anos o senhor lida com essa formação, com essa capacitação de magistrados. Como é que o senhor avalia o magistrado? Ele gosta de aprender, ele gosta de ser ensinado? Essa é uma pergunta boa. Eu tenho difundido uma expressão que tem sido usada pela Unesco, que se chama eutagogia, porque muitas vezes se fala nessa questão de educação permanente, formação permanente, em pedagogia, andragogia, que o juiz normalmente passa com mais de 35 anos, então teria que se usar um método para pessoas mais antigas. A eutagogia com H, ela é um processo pelo qual o próprio juiz, o próprio aprendiz, busca as informações que lhes são necessárias e importantes. O juiz ele já estuda muito todos os dias. O juiz, no processo, ele lê o processo o dia inteiro. Então, ele tem que buscar informações que são precisas para aquele contexto
que ele está julgando. Então, o papel das escolas, ao meu ver, é exatamente fornecer todo o material possível para que o juiz, através da eutagogia, ou seja, ele aprender o que ele tem que ser usado naquela questão, ele possa julgar com satisfação e a sociedade pode entender que ali tem uma pessoa que estudou, que se dedicou àquela causa e que está decidindo com competência. Muitas vezes há cursos, né, e há técnicas que os juízes não aprenderam durante a sua atividade judicante, nem mesmo na escola, como, por exemplo, a questão da gestão administrativa. Muitos magistrados, apesar de toda a experiência que têm, às vezes têm que voltar ao banco das escolas judiciais para lidar com a questão da gestão administrativa. Isso tem sido bem recebido, é importante ter gestão na atividade judicial também. Eu acho fundamental, ainda mais pelo número de demandas que nós temos hoje. Se nós tivéssemos, como na China, 100 processos para cada juiz, provavelmente a gestão cartorária não seria tão importante. Mas eu, por exemplo, tenho 13 mil, 14 mil processos na minha vara, evidentemente eu tenho que saber como gerir tanto o gabinete como o cartório. Antigamente tinha uma visão do juiz que ele conhecia a mesa, ele tinha noção do que chegava à sua mesa, ele julgava o processo, não queria saber nem do gabinete. Muito menos do cartório, muito menos do prédio ou direção de foro. Hoje em dia, não, ele tem que saber não só da sociedade que o circunda, como também o que está acontecendo no cartório, o que está acontecendo no seu gabinete, o processo que está na sua mesa, e gerenciar tudo isso. Não cai em concurso, são matérias que estão sendo dadas, disciplinas que estão sendo dadas pelas escolas judiciais. Recentemente teve uma aqui pela EGEF, e está sendo difundida pelo Brasil afora e muito procurada. E é importante para gerenciar o fluxo e dar resposta à sociedade. Dar resposta fluxo dos processos, né? Muito bem, doutor Piradiba, eu volto ao tema daqui a pouco. Gostaria que o senhor agora indicasse para a gente, fizesse aquela indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Olha, eu vou indicar um livro de uma mulher política muito importante e que foi agora bibliografada pelo professor, poeta, escritor, jurista, Dimas Macedo. É um livro sobre a dona Federalina Augusta. Ela participou muito intensamente do processo político do início do século XX, principalmente no sertão, no Cariri. Nasceu em Lavras, na Mangabeira, e ali ela fez parcerias grandes e conseguiu levar seus filhos. E o professor Dimas foi muito feliz nessa biografia lançada recentemente com esse nome, Dona Federalina Augusta, Mito ou Realidade? Indico. Muito bem, boa indicação. E agora, voltando aqui ao nosso tema também, nessa mesma linha aí da formação dos magistrados, os cursos, a questão da internet, por exemplo, tecnologia, né? Como é que a própria escola se atualiza, se prepara para esses cursos? A relação com a mídia também, que é muito importante, sempre muito tensa, muito confusa. Eu até acho que a imprensa, a mídia e o judiciário têm mais convergências do que divergências, né? Mas o tempo de cada um é diferente. Como é que o magistrado é preparado para lidar com esses conflitos, essas tensões do dia a dia? Ele não é lidado especificamente. Acho até que ele deve lidar com questão secundária. O papel dele é julgar nos autos e falar principalmente nos autos. A lei orgânica, os códigos de ética, diz que o direito de expressão é livre, ele deve se pronunciar. Mas, preferencialmente, ele fala nos autos e transmite o que ele quer ali no papel, até para evitar falhas de comunicação, às vezes uma expressão tirada do contexto que está na sentença, etc. Eu acho que, preferencialmente, a lei diz que ele pode evitar falar de outras causas de andamento, mas ele pode falar quando está dando aula, proferir, etc. A questão da internet é uma questão nova. Nós temos várias questões sendo difíceis na atualidade em relação à questão da participação dos juízes nas redes sociais, a questão da próprio plágio, que existe muito, traduzido por lá, essa mutação do conhecimento vinda através da informação dispersa, não concentrada, entre muitas outras. O juiz tem que estar preparado. Matéria nova que não está nas grades curriculares.
Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Marcelo Cavalcante Piragibe Magalhães, que é diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura. E discutimos aí sobre a formação inicial, a formação continuada dos magistrados e os desafios atuais do judiciário. Doutor Piragibe, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, Ariano. O prazer foi nosso. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Envie a sua sugestão. Obrigado e até a próxima.